Olha, a primeira coisa que eu quero trazer exatamente nesta serenata de greve dos médicos, recorrermos um bocadinho para Manica, para irmos ver a vergonha da governadora de Manica, a vergonha nacional da governadora da província de Manica, não é? Quando fala exatamente desta questão da expulsão dos médicos, e ainda diz mais, porque não existe o regulamento na função pública que coloca em alusão a greves, mas meia volta a mesma governador cita a Constituição. Danilo também, da mesma natureza que a Procuradoria-Geral da República, da mesma forma que a Procuradoria-Geral da República foi pegar o Dopas, porque o Dopas disse matem o presidente, não é? Colocaram na cadeia. A Procuradoria-Geral agora vai pegar a ministra, vai pegar a governadora, não é? Prenda a governadora de Manica, porque ela está a violar de forma grosseira a nossa Constituição. A governadora de Manica tem que ser presa, a PGR. Se prendeu Dopas, então agora está na hora, vamos prender. O que ela disse foi público. Nós todos, de facto, ouvimos. Meu irmão, o que com isso eu quero dizer? O Estado moçambicano precisa de tomar a atitude e postura do Estado. Se continuar a colocar a postura de indivíduos, então nós vamos continuar a ter a greve dos médicos, a greve dos outros setores. Aquilo que está de facto na lei, aquilo que está plasmado na Constituição da República como um dos nossos direitos fundamentais. Sabem por quê? Porque não querem conversar, não querem dialogar. E a situação vai se agudizar de cada dia que passa. Por quê? Porque nós estamos a olhar exatamente esta classe. A ordem dos médicos é composta por médicos. Os médicos que estão a reivindicar fazem parte da ordem dos médicos. São os mesmos médicos que estão na ordem. Então são eles a reivindicar, mas que estão aqui à procura de mecanismos. Mas nós estamos a falar de duas instituições diferentes. Uma instituição é a Associação dos Médicos, outra é a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos, a posição que está a tentar dizer, quer dizer, quer juntar as partes que estão dentro, que são parte integrante de um processo conflitual. É lógico. E nós entendemos que a posição que quer tomar, sabes de uma coisa? Este assunto de deixar as coisas passarem são muitas das vezes aquilo que nós temos assistido dentro do nosso país, que coloca Moçambique na situação bastante triste, porque aquelas pessoas que têm de facto a responsabilidade, estamos a falar da ordem, a ordem quando diz que quer juntar, é porque estão a pressentir o nível, não da insatisfação pela greve que está a acontecer nos hospitais. Ele quer juntar o governo, quer juntar as partes. Significa que são médicos que estão a tentar a negociar a parte para colocarem para colocar, digamos, aquilo que são os problemas reais na qual os médicos estão a reivindicar. Eu estava vendo as reivindicações deles, até dizem que seria melhor se nós continuássemos na tabela anterior do que a atual, não é? Porque a atual cortou muitos benefícios na qual os médicos vinham se beneficiar. É interessante a gente debater a questão dos médicos. Eu até, na minha ótica, não estaríamos aqui a discutir ou a debater a questão dos médicos, não estaríamos aqui a debater a questão dos profissionais da saúde. Porque os profissionais da saúde estão lá os técnicos, estão lá os médicos, estão lá... Não, mas uma coisa é que agora a questão houve uma greve dos profissionais de saúde. Houve uma greve agora de associação dos médicos, porque são várias instituições, tens a Ação dos Médicos, tens os profissionais de saúde unidos pelo Moçambique e tens também a Ordem dos Médicos. Quer dizer que, neste caso concreto, a greve que se refere é sobre a Associação
dos médicos de Moçambique. Mas isso revela-se pela falta do diálogo com a classe. E isso revela-se também, por outro lado, pela arrogância de um governo que nós temos, porque eles meteram na cabeça, não é? Até o fato de que incorrer em processos disciplinar, não é? Termos uma governadora que aparece e diz aquilo, em volta disso, termos um ministro da saúde que não está junto com a classe, mas olharmos o nível da adesão dos médicos na greve ao nível nacional. Isto é uma greve. Sabe o que aconteceu no dia 23 de julho? Uma senhora estava de estado, estava grávida. No dia 23 de julho foi ali no hospital de Nkoba, não é? Para fazer lá a sua rotina, o acompanhamento. Encontrou lá estagiários. O estagiário que fez, o primeiro erro que cometeu foi trocar as fichas. Dar à senhora uma outra ficha. A senhora pegou na ficha e recetaram alguns medicamentos. Uma senhora que estava de barriga. No dia 26 perdeu o bebê. São situações bastante alarmantes que estão acontecendo aí nos hospitais, que nós não podemos levar esse assunto de ânimo leve. Não podemos levar esse assunto de ânimo leve. Então, eu quero parabenizar a atitude da ordem, se de facto fazer entender às pessoas que estão em frente dessas agremiações, incluindo o governo, que a melhor alternativa que nós achamos é diálogo. Deve-se dialogar para nós podermos ultrapassar este assunto, porque com a ausência do diálogo, a situação vai agudizar, as mortes. Sabe que hoje em dia é tão perigoso você ir ao hospital? Só esta semana, tenho uma prima que vou enterrar amanhã, tem a outra que foi enterrada na última sexta-feira. Alguém sair, meus senhores, mas de forma lamentável, vai para o hospital porque sentia, lhes colocaram e não voltou mais. É exatamente aquilo que está acontecendo nos nossos hospitais. É perigoso. Dionildo, se você quer que a gente o perca, vai ao hospital, sente uma dorzinha de dentro, você não volta. Não é essa coisa. E depois vivemos num país que não responsabiliza o médico quando há morte, diferente dos outros cantos. Então, queremos dizer o seguinte, a ordem tem toda a responsabilidade, a ordem tem a legitimidade de colocar as partes, mas é preciso que nós sentemos, da mesma natureza que o presidente da República de Moçambique, depois da nossa crítica, uma crítica severa sobre a situação dos salários, veio publicamente dizer, sobre esse tema aí. Veio publicamente dizer e orientar aqueles que se lidam com salário, que deveriam resolver a situação dos militares. Se ele tem de facto essa legitimidade, deve sentar com esta classe. Só assim é que nós vamos de facto terminar o assunto e colocar o país nos moldes tal como nós queremos.